Pessoal, vamos falar agora sobre funções da linguagem Python 3. Até agora nós utilizamos em nosso curso 3 funções built-in da linguagem. Função print, que sempre exibe no dispositivo de saída padrão o valor que foi passado para ela, ou os valores que foram passados para ela. Então, quando eu faço print, primeiro vamos inicializar uma variável, nome, Reginaldo. Ok, inicializei uma variável denominada nome. E agora, se eu faço print nome, então a função print exibe no dispositivo de saída padrão o valor que está dentro da variável nome. Se a variável nome muda, dessa maneira, agora a função vai exibir o novo valor da variável nome. Então ela sempre faz a mesma funcionalidade, porém passando os valores que foram fornecidos para ela. Esses valores que foram fornecidos para a função são os argumentos passados para essa função. Usamos também a função type, que recebe uma variável e me retorna sempre o tipo daquela variável. Então a tarefa que a função type faz é retornar o tipo da variável que foi passada como argumento para ela. Neste caso, uma string. E utilizamos também a função abs para obter o valor absoluto de um número complexo. Ok? Então, ela recebe um valor, que é um número complexo, ou mesmo um número real, não tem problema, e retorna o valor absoluto para ela. Então, por exemplo, se eu passar aqui para a função abs agora um valor igual a menos 500, a função abs vai retornar 500, que é o valor absoluto desse número real, menos 500. Bom, a função print sempre faz a mesma coisa, a sua saída vai modificar segundo o argumento que foi passado para ela. A função type sempre faz a mesma coisa e o retorno dela vai mudar segundo o argumento que foi passado para ela. A função abs sempre faz a mesma coisa, que é retornar o valor absoluto do argumento passado, e o que muda é apenas o argumento passado para ela. Isso é uma característica de todas as funções. Você implementa uma funcionalidade, e por isso que essa ferramenta computacional se chama função. Você implementa uma funcionalidade que vai sempre se comportar da mesma maneira, modificando o seu resultado, modificando o seu retorno, que é o nome que se dá ao resultado das operações computacionais de uma função, quando ele existe, ok? Modificando então o seu retorno apenas segundo os argumentos que ela recebe na sua lista de parâmetros. Então, nós temos algumas palavras para, digamos, definir nesse processo. A função será o bloco de código que implementa as funcionalidades que você deseja que sejam acessíveis a qualquer momento que você chamar a função. Essa função, ela pode receber valores. Os valores que são passados para a função, eles são os argumentos passados para a função. Internamente, esses argumentos eles são declarados na função como parâmetros. Portanto, os parâmetros são as definições internas da função, os valores internos da função que ela precisa para funcionar. Após as operações computacionais que constam da função, esta retorna algum valor, ou pode também não retornar. O retorno de uma função nada mais é, se existir, do que o resultado das operações computacionais que ela realizou. Então, uma função, ela sempre tem, primeiro, duas partes principais, um nome e um corpo. O nome da função é fundamental para os tipos de funções que nós vamos ver agora, e um corpo onde existirá as operações computacionais que a função realiza. Além disso, as funções podem ter, e isso não é obrigatório que tenham,
uma lista de parâmetros. A lista de parâmetros são as variáveis que a função necessita receber externamente para o seu funcionamento interno. Então, os parâmetros são as variáveis que vão assumir, vindo de fora dela, os valores dos argumentos passados. E a última parte da função, que pode existir ou pode não existir, é o seu retorno, que é quando essa função retorna, dá como resultado para quem a chamou um determinado valor. Vamos utilizar o IPython para criar então a nossa primeira função, que simulará a solução de um seguinte problema. Suponha que nós tenhamos um vetor caracterizado por suas componentes ortogonais x, y e z, e com uma origem coincidente com a origem do seu sistema de coordenadas. Então, a extremidade desse vetor será exatamente as coordenadas que nós declaremos. Vamos chamar de CRD x, a coordenada na direção do eixo x, como sendo menos 50,20. CRD y 5,44, coordenada na direção de y. CRD z igual a menos 25,3. Ok? Então essas são as coordenadas ortogonais do vetor. E vamos encontrar um método para determinar o módulo desse vetor. Vamos criar então uma variável chamada módulo, mod, que vai receber o módulo desse vetor, e utilizar a equação matemática correspondente para isso. Então, CRD x ao quadrado mais CRD y ao quadrado mais CRD z ao quadrado, tudo isto elevado a meio para obtermos a raiz quadrada dessa soma dos quadrados das componentes ortogonais do vetor. Ok, o cálculo foi realizado, então eu posso pedir ao Python para exibir o módulo, e o módulo ali foi calculado perfeitamente. Agora, digamos, por exemplo, que a coordenada CRDX, ela passa de menos 50 para menos 65,89, por exemplo. Então, para calcular o novo módulo, eu precisaria reatribuir a variável módulo utilizando a equação novamente, e aí eu obteria o novo valor da variável módulo. Agora, a coordenada z vai sofrer modificação. Ela vai valer 91,0. E aí está. Houve a alteração no módulo novamente. Então, veja o que estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um cálculo para determinar o módulo desse vetor, e para cada vez que houve uma variação, houve uma modificação nas variáveis CRDX, y ou z, eu precisei utilizar a mesma funcionalidade matemática, que é a chamada a essa equação. Note que eu não modifiquei nada, a declaração da equação. Ela foi sempre a mesma, tanto aqui na entrada 1, no input 5, no input 8 e no input 11. Sempre foi a mesma, retornando resultados diferentes, porque aconteceram modificações em CRD, X e Z. Muito bem. Esse tipo de comportamento é um comportamento que indica ao programador que, se
essa equação for implementada na forma de uma função, ele pode fazer a chamada a essa função de uma maneira muito mais rápida e muito mais concisa, muito mais clara também e mais legível. Para isso, basta ele converter essa equação em uma função computacional que receba como argumento as coordenadas x, y e z do vetor e retorne o valor do módulo do vetor. Então, vamos realizar essa tarefa agora. Para começar a declarar uma função, a primeira coisa que deve ser feita é a escrita do seu header, do seu cabeçalho. Para dizer a linguagem Python que nós estamos escrevendo o header de uma função, nós utilizamos a palavra reservada da linguagem def, para definir. Em seguida, nós vamos dar a essa função um nome. No nosso notebook, o nome que foi dado à função é módulo R3. Ok, então vamos lá. Def módulo R3. Para dizer que isto é uma função, nós temos que colocar parênteses. As funções são objetos que na linguagem Python são chamadas de callables, ou seja, que podem ser chamadas de alguma maneira. Todo objeto dessa natureza, quando ele é chamado através de parênteses. Então, já na sua declaração, para dizer que a função é um objeto que pode ser chamado para realizar uma tarefa, nós já colocamos os parênteses. Dentro dos parênteses, são listados os parâmetros que a função precisa para funcionar. No nosso caso, CRDX é o nome que eu estarei dando ao primeiro parâmetro, CRDY e CRDZ. Então, esta função tem 3 parâmetros que são obrigatórios. Nós precisamos passar esses 3 parâmetros para que a função funcione corretamente. Feito isso, nós vamos terminar a declaração do header da função utilizando 2 pontos. Os 2 pontos marcam onde termina o cabeçalho da função e onde começa o corpo da função. Quando eu dei Enter, veja só que o IPython já colocou ali um sinalzinho, 3 pontos, dizendo que eu ainda tenho que declarar mais alguma coisa. Ok? Bom, eu vou colocar aqui 4 espaços, 1, 2, 3, 4, para indentar o meu código. Depois nós veremos no VS Code isso aí com bastante cuidado, para que vocês possam entender o que significa essa indentação. O corpo de uma função, ele sempre deve ser recuado em relação ao nível anterior do código. Então, veja que a palavra reservada def, ela está alinhada à esquerda. Então, nós precisamos indentar o código além dessa posição para dizer que aquela região indentada, aquela região recuada para a direita, é o corpo da função. Quando terminar o recuo para a direita e voltar o alinhamento à esquerda, então o Python entenderá que o corpo da função terminou. Agora vamos declarar a nossa função propriamente dita. Eu sempre recomendo que vocês iniciem a declaração de uma função documentando a função. Cada pessoa documenta a função de uma maneira. O que significa documentar? Documentar significa inserir um conjunto de comentários que na linguagem Python são denominados de docstrings e que são delimitados por 3 aspas consecutivas para abrir a docstring e 3 aspas consecutivas para fechar a docstring. Então nós temos aqui 3 aspas, estamos abrindo
uma docstring, que é uma região de comentário que não vai ser transformada em código, e por isso que ele também é chamado de comentário, mas o nome correto em Python é docstring. Aqui dentro nós vamos explicar as funcionalidades da função, ok? E em seguida passar a digitação da função propriamente dita após a docstring. Então, vou documentá-la da seguinte maneira: função para cálculo do módulo de um vetor no R3 a partir por meio de suas coordenadas ortogonais cartesianas. Continuando. Parâmetros. Quais são os parâmetros de funcionamento da função? SRD x é inteiro ou float Não vamos implementar nenhuma solução para números complexos aqui agora, ainda que não fosse nada que fosse modificar demais o código, mas por enquanto vamos manter apenas esses dois tipos de dados, inteiro ou float, com o valor real da coordenada ortogonal na direção de x. CRD y inteiro ou float com o valor real da coordenada ortogonal na direção de z. CRD z inteiro ou float com o valor real da coordenada ortogonal na direção de aqui é y, né? Direção de z. Ok. Esses são os três parâmetros que a função precisa para funcionar. Retorno. Ou seja, o que a função vai retornar para o seu usuário? Módulo do vetor. Na verdade, ela retorna um tipo inteiro, perdão, um tipo de ponto flutuante, float, com o valor do módulo do vetor passado como parâmetro. E aí está a documentação da nossa docstring. Agora vamos escrever o corpo da nossa função propriamente dito. Ok? Então, como eu disse, aqui na docstring eu vou ter uma variável que vai ser retornada. Vamos criar essa variável chamada mod, que vai ser igual a tudo isso que nós fizemos aqui. Aí está. Dessa maneira. Então, a variável mod vai receber os valores constantes em CRDX elevado ao quadrado, CRDY elevado ao quadrado, CRDZ elevado ao quadrado, operar o que está entre parênteses e elevar tudo a meio e atribuir a mod. E, finalmente, na última parte
da nossa função, nós vamos declarar o seu retorno. Veja que eu estou aqui utilizando o return como sendo uma palavra reservada da linguagem Python. E o que a função vai retornar? Return mod, ok? Vocês viram que a função apareceu aqui 3 vezes porque eu acabei digitando, pressionando a tecla Enter mais do que devia, e aí o interpretador entendeu que eu já tinha declarado a função totalmente, tá? Aí eu voltei para reatribuir a função. Então eu estou definindo agora a função módulo R3, esse é o seu header, dentro dos parênteses a lista de parâmetros que a função precisa para funcionar, fecha parêntese, 2 pontos para encerrar o cabeçalho da função, seu header. Uma docstring com as funcionalidades explicadas, principalmente os seus parâmetros e o seu retorno, o cálculo matemático que a função vai realizar. Uma função não precisa necessariamente realizar apenas cálculos matemáticos, ela pode realizar operações diversas e em seguida, utilizando a palavra reservada return, eu declaro o que eu quero retornar com a minha função. Agora sim a função terminou. Muito bem. A função já está declarada e eu já posso utilizar essa função. Então vou dar um CLS aqui, simplesmente para vocês verem que essa função agora ela já pode ser utilizada. Quando eu digito, vocês até podem fazer isso, eu digito MOD1, que são os primeiros caracteres do nome da função, e digito tab, o IPython já completa para mim o nome dela. E eu vou passar aqui alguns valores. Então, 5 para x, 5 para y, 5 para z, são os parâmetros que a função precisa para funcionar. Ok, já retornou o módulo do vetor para mim. Anteriormente, nós tínhamos utilizado alguns outros valores, mas aqui agora a função aceita qualquer valor. Então, 50.5, 8, menos 6, calculou o novo valor. Agora veja bem, o processo de obtenção do módulo, ele tornou-se muito mais conciso. Com apenas uma linha, eu consigo fazer tudo aquilo que eu estava fazendo em pelo menos 4, pois eu precisava declarar as 3 variáveis, coordenadas x, y e z, e depois fazer a operação matemática atribuindo o resultado à variável módulo. Agora, apenas utilizando uma linha e passando as coordenadas como argumentos aos parâmetros da função, eu obtenho o resultado desejado. Essa é a grande vantagem de você declarar uma função na linguagem Python 3. Agora, cuidado! Nossa função ela tem 3 parâmetros obrigatórios. Se, porventura, eu utilizar a minha função dessa maneira, então ela vai me dar um erro. Por quê? Porque um parâmetro não foi passado, que é o da coordenada z. E o Python já mostrou isso ali para nós. Vamos fazer isso no VS Code? Muito bem, eu estou aqui dentro da aula 1. Vou abrir a pasta no contexto do VS Code. Vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de func mod r3.py. Ok, acabei de criar. Vou fechar os outros arquivos que estão abertos aqui. Muito bem. Deixe-me fechar isso. Ok. Vamos então declarar a nossa função, lembrando novamente que def é a palavra reservada para inicializar o header da declaração de uma função, def módulo R3, então crd x, crd z, y, crd z, 2 pontos para finalizar o header da minha função. Ok, agora aqui vocês já podem ver que o VS Code ele já fez o recuo que eu mencionei para vocês, automaticamente. Cada pontinho daquele que aparece lá é um caractere de espaço, tudo bem? Vamos utilizar aqui a nossa docstring. Eu vou copiar a nossa docstring por ser longa
Eu perdi ela quando eu limpei a tela, não tem problema não. Então está aí a nossa docstring, ok? Vamos iniciar função para determinação do módulo de vetores no R3 por meio de suas coordenadas cartesianas ortogonais. Coordenadas ortogonais. Parâmetros. Primeiro parâmetro CRDX inteiro ou float com a coordenada ortogonal na direção de x. Copiar essa linha. Y Z retornos mod float com o módulo do vetor passado como argumento para a função. Agora eu crio a variável módulo e opero com ela. Então CRDX elevado ao quadrado. Vamos colocar tudo aqui entre parênteses, que nós vamos precisar. Mais CRD y elevado ao quadrado. Mais CRDZ elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a meio, 1 sobre 2. E finalmente eu retorno o módulo. Ok, a função já está declarada. Apenas para nós testarmos a função, veja que agora eu retornei aqui para o mesmo nível de def, indicando que o corpo da função terminou em return, e eu posso utilizar o módulo R3. Veja que ela já apareceu aqui no contexto do VS Code. É uma função, e quando veja bem a importância de documentar uma função, quando eu abrir os parênteses, o texto que eu declarei na minha docstring já apareceu aqui para eu consultar. Então agora eu sei quais são as minhas listas de parâmetros e quais são os meus retornos. Veja que esse texto aqui é o texto que consta na docstring. Então, se eu tiver alguma dúvida na funcionalidade da função, a minha docstring acabou de me ajudar, mostrando, então, quais são a lista de parâmetros e o que a minha função vai retornar. Então, vamos passar aqui os valores 100, 20, menos 5, e vamos já passar essa função como argumento, o retorno dessa função como argumento para a função print. Salvar, ok? Ctrl Alt N para executar, e está aqui um módulo do nosso vetor utilizando a função módulo R3 que acabamos de declarar. Muito bem, isso é uma função. Nós podemos criar as nossas funções segundo as nossas necessidades. Também podemos importar funções de outras bibliotecas com funcionalidades já previamente implementadas, e ainda podemos usar as funções built-in do Python, conforme foi falado no vídeo anterior. Terminamos então o nosso notebook B da aula 01. O notebook ele termina com o exercício 1 proposto. Escreva um pequeno programa que receba os coeficientes A, B e C de um polinômio do segundo grau e exiba na tela as suas raízes. Tente definir uma função chamada Bhaskara para implementar a parte do seu código que realiza o processamento matemático dos coeficientes. Isso vai ficar como desafio para você
Então, logo nós tenhamos terminado o Notebook C, vai sair um vídeo com a solução dos exercícios propostos nos notebooks A, B e C.